A chuva caía como lágrimas de fado sobre as ruas estreitas de Alfama, Lisboa, quando Catarina ouviu o grito ecoar da janela aberta da casa de sua avó. Tu és uma vergonha para esta família, Catarina. Uma aberração que mancha o nome dos nossos antepassados. A voz rouca de sua mãe cortava o ar úmido como uma navalha afiada e Catarina, parada no umbral da porta, sentiu o mundo desabar. Não era a primeira vez que as palavras voavam como pássaros feridos, mas naquela noite de outono de 2023, elas carregavam o peso de uma decisão final, o noivado imposto com o filho do farmacêutico local, um homem que cheirava a loção barata e tradições sufocantes. Seus olhos, castanhos como o Tejo ao entardecer, encheram-se de um pavor que a fez correr para a rua, os sapatos gastos chapinhando nas poças, em direção ao único refúgio que conhecia, o abraço de Diana. Diana esperava-a no mirador da Senhora de Monte, como sempre faziam desde crianças, quando o mundo parecia feito de sonhos tecidos com linhas de sardinha assada e canções da Amália Rodrigues. O vento salgado do Atlântico bagunçava os cabelos pretos e longos de Diana, que usava um chale de lã vermelha herdado da mãe, bordado com motivos de ourique, símbolo de uma linhagem de pescadores que resistira às tormentas do mar. Aos 28 anos, Diana era a âncora de Catarina, forte, quieta, com olhos verdes que guardavam segredos como as grutas de Benagil. Elas se conheceram na escola primária de Alfama, onde as aulas de história falavam de rainhas guerreiras e fados de amor proibido, e ali, entre os bancos de madeira rangente, uma amizade florescera em algo mais profundo, um amor que sussurrava nos silêncios compartilhados. Nos toques acidentais que faziam o coração bater como o repicar dos sinos da sede de Lisboa. Cat, o que aconteceu? Diana perguntou, a voz baixa como o murmúrio de uma guitarra portuguesa, puxando-a para um banco de pedra sob o arvoredo de loureiros. Catarina desabou em seus braços, o corpo tremendo não só pela chuva, mas pelo veneno das palavras maternas. Contou tudo, o jantar familiar onde o pai, um antigo marinheiro com mãos calejadas de redes de pesca, anunciara o noivado como se fosse uma bênção divina, a mãe, devota fervorosa de Fátima, que via na filha uma ameaça à pureza católica da família, os tios. Ecos de uma Portugal rural que ainda carregava o peso do salazarismo nas veias, insistindo que uma mulher de verdade casa, tem filhos e honra o lar. Catarina, com sua alma de poeta amadora que escrevia versos em guardanapos de cafés de chiado, sonhava com uma vida além das grades invisíveis, uma vida com Diana, onde o amor não precisasse de véus. Diana ouviu em silêncio, os dedos traçando círculos suaves nas costas de Catarina, um gesto falava mais que palavras. Ela própria vinha de uma família menos opressiva. O pai, viúvo, tocava acordeão em festas de São João e as irmãs mais novas haviam como rebelde que estudara artes na Universidade de Coimbra, pintando murais inspirados nos azulejos de Sintra. Mas até Diana sentia o peso da sociedade lisboeta, olhares tortos nas pastelarias quando andavam de mãos dadas disfarçadas de irmãs, sussurros nas missas de domingo sobre essas modernices estrangeiras que corrompem as nossas raparigas. Não vais casar com ele, Cat. Não podes. Isso mataria nós duas, murmurou Diana, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e desespero. Naquele momento, sob a lua que se esgueirava entre as nuvens, elas selaram um pacto. Fugiriam para o Alentejo, terra de planícies infinitas e vinhos robustos, onde o sol queimava preconceitos e o fado se cantava com orgulho. Os dias seguintes foram um turbilhão de planos sussurrados. De manhã, Catarina fingia normalidade na loja de tecidos da família, onde o ar cheirava a lã de ovelhas alentejanas e linho fresco, costurando vestidos para noivas que ela mesma nunca quisera ser. À tarde, encontrava Diana no Jardim da Estrela, entre as estátuas de anjos de mármore e os pavões que desfilavam como rainhas esquecidas. Ali, trocavam bilhetes escondidos em livros de Sofia de Melbreiner, O Mar Não Julga, Cat. Nem o Céu Estrelado de Évora. Diana pintava esboços delas duas em campos de sobreiros, com o Douro ao fundo em vez do Tejo. Sonhando com uma casa pequena onde cozinhariam bacalhau à brás e dançariam ao som de morna cabo-verdiana misturada ao fado. Mas o rompimento veio como uma onda traiçoeira. Na véspera do noivado oficial, durante a festa de família no quintal da casa, com lanternas de papel iluminando as videiras trepadas nas paredes caiadas, Catarina foi confrontada. Seu noivo, Miguel, um homem de 32 anos com bigode fino e ambições de herdar um negócio farmacêutico, a beijou na bochecha com um gesto possessivo que a fez engasgar. A mãe, notando o tremor, arrastou-a para o quarto de costura. Eu sei o que se passa contigo e com aquela Diana. O padre avisou-me, pecados da carne, abominações que Deus castiga com fogo eterno. Se não rompes isso agora, eu mesma a mando embora desta cidade. Pensa na tua irmãzinha, na avó que reza por ti todas as noites. As palavras eram veneno destilado, e Catarina, com o coração em frangalhos, prometeu. Não por fraqueza, mas pelo medo de arrastar Diana para o abismo, imaginava-a expulsa, sem teto, vagando pelas ruas de Lisboa como as prostitutas que o fado lamentava. Na manhã seguinte, o adeus foi um punhal. Catarina esperou Diana no mesmo miradouro, o sol nascente tingindo o céu de laranja como o vinho do Porto. Acabou, Di. Não podemos mais. É melhor assim, para ti, para mim, para todos. As palavras saíram como espinhos, e Diana, com os olhos arregalados, recuou como se tivesse sido queimada. O quê? Depois de tudo? Tu és minha vida, Cat. Isso é medo, não amor. Gritou a voz e quando pelas colinas de Alfama, atraindo olhares curiosos das varandas vizinhas. Catarina virou as costas, correndo de volta para casa, onde o cheiro de pão fresco no forno misturava-se ao sal das suas lágrimas.
Diana ficou ali, petrificada, o chão vermelho caindo nos ombros como uma capa de mártir, jurando em silêncio que o destino as reuniria, nem que fosse no inferno dos amores proibidos. Os meses que se seguiram foram um exílio forçado. Catarina mergulhou na rotina imposta, aulas de bordado com a tia, visitas à igreja de São Roque onde o padre pregava sobre a santidade do matrimônio, e noites em que sonhava com o toque de Diana, acordando com o peito apertado como um novelo de linho emaranhado. Miguel a cortejava com flores de jasmim do mercado da Ribeira e convites para o Teatro Nacional de São Carlos, onde óperas italianas ecoavam tristezas que espelhavam a dela. Mas cada beijo forçado era uma traição, um eco da promessa quebrada. A família, aliviada, tecia planos. Casamento na primavera, na Capela de Belém, com azulejos narrando histórias de navegadores que Catarina invejara por sua liberdade. Diana, por sua vez, fugiu para Coimbra, cidade das sete colinas e das tradições académicas que pareciam um bálsamo. Inscreveu-se num curso de restauro de azulejos na universidade, onde as mãos hábeis limpavam séculos de poeira de painéis que contavam amores épicos de D. Sebastião. Mas o coração não se restaura tão facilmente. Nas noites chuvosas do Mondego, ela pintava quadros furiosos, Catarina afogada no Tejo, ela própria como uma sereia cantando fado para fantasmas. Escrevia cartas que nunca enviava, seladas com cera vermelha como o vinho que bebia em excesso nas tascas de estudantes. Como podes trair o que construímos com fios de saudade, rabiscava, rasgando depois os papéis como se pudesse apagar a dor. O primeiro sinal de rachadura veio no Natal, quando as famílias se reuniam em festas de bacalhau e rabanadas. Catarina, forçada a viajar para o Alentejo com Miguel, viu num jornal local uma exposição de Diana em Évora, Azulejos do Coração Partido, homenagem às mulheres esquecidas da história portuguesa. O coração acelerou. Era um grito codificado, um painel central mostrando duas figuras entrelaçadas em tons de azul e ouro, sob uma legenda, amor que o tempo não apaga. Sem pensar, Catarina comprou uma passagem de comboio para Évora, mentindo à mãe sobre uma visita a uma prima. Chegou à galeria a entardecer, o ar cheirando a cortiça e azeite de oliva, e lá estava Diana, explicando o trabalho a um grupo de turistas, a voz firme mas os olhos vazios. Os olhares se cruzaram como faíscas num pavio seco. Cat, sussurrou Diana, largando o pincel que segurava. O grupo dispersou-se, deixando-as sozinhas entre as paredes de pedra da galeria, iluminadas por velas que tremulavam como almas penadas. Catarina estendeu a mão, tocando o braço de Diana, sentindo o calor familiar que a fez chorar. Eu não aguento mais, Di. Cada dia sem ti é uma morte lenta. Mas eles... A família... Ameaçaram-te. Eu fiz isso para te proteger. Diana recuou, os olhos flamejando como o sol poente sobre as planícies alentejanas. Proteger? Tu me mataste, Cat. Achas que a solidão é proteção? Eu vim para cá para esquecer, mas cada azulejo que restauro grita o teu nome. Elas discutiram em sussurros furiosos, recordando memórias. O piquenique no Parque Eduardo VII com queijos da Serra da Estrela. O beijo roubado atrás da estátua de Camões no Chiado. Mas o perdão não veio fácil. Diana virou as costas, deixando Catarina com um fragmento de azulejo quebrado na mão, um coração partido em cerâmica. De volta a Lisboa, Catarina confrontou a mãe numa tarde de janeiro, enquanto chovia torrencialmente sobre os telhados de telha vermelha. Na cozinha, onde o vapor do ensopado de grão de bico subia como névoa, ela despejou tudo. O amor por Diana, a prisão do noivado, o vazio que a consumia. A mãe, com o rosário entre os dedos, empalideceu. Filha, isso é ilusão do diabo. Pensa na tradição, as nossas avós casaram jovens, criaram famílias fortes como os carvalhos da Serra da Lousã. Se persistes, serás deserdada, expulsa como as hereges da Inquisição. Mas Catarina, fortalecida pelo eco da voz de Diana, rebateu, a tradição não é prisão, mãe. É o fado que cantamos, dor e beleza entrelaçadas. Eu escolho a beleza. A discussão escalou, pratos voando como em cenas de telenovelas portuguesas, e Catarina saiu porta afora, carregando apenas uma mala com os versos que escrevera e o shell de Diana, roubado numa memória roubada. Enquanto isso, em Coimbra, Diana recebia uma carta anónima, obra de uma prima de Catarina que simpatizava em segredo. Ela sofre, Diana. O noivado é uma farsa. Vai salvá-la antes que o mar a leve. Movida por uma mistura de raiva e amor residual, Diana pegou no comboio noturno para Lisboa, o coração batendo ao ritmo das rodas sobre os carris. Chegou à estação de Santa Apolónia ao amanhecer, o nevoeiro do Tejo envolvendo-a como um manto. Foi diretamente à casa de Catarina, batendo à porta com punhos cerrados. A mãe abriu, os olhos estreitados como fendas em azulejos. Tu? Sai daqui, tentadora. Mas Diana, com a coragem de quem enfrentar Mondego em tempestades, empurrou-a de lado e subiu as escadas rangentes até o quarto de Catarina. Lá, encontrou-a encolhida na cama, o rosto inchado de lágrimas, olhando fotos antigas delas no telemóvel. Di como? Catarina murmurou, erguendo-se como uma flor murcha regada. Diana ajoelhou-se ao seu lado, pegando-lhe nas mãos frias. Porque o amor português não morre fácil, Cat. É como o vinho do Dão, envelhece, mas ganha força. Elas choraram juntas, os corpos se aproximando em um abraço que era ponto sobre o abismo, mas o relógio tic-tacava, o casamento marcava data para março, e a família não perdoaria.
A primavera irrompeu em Lisboa com a fúria das flores de laranjeira, perfumando as ruas de Alfama com um doce amargo que espelhava o coração de Catarina. O noivado oficial aproximava-se como uma maré alta e a cidade, com suas festas de São Jorge e bandeiras verdes e vermelhas tremulando das varandas, parecia conivente na opressão. Miguel, alheio ou indiferente, planeava a lua de mel em Cascais, falando de praias de areia branca e mariscos frescos, mas Catarina ouvia apenas o eco distante do fado de Maria João Pires, que cantava de amores partidos em concertos no Coliseu dos Recreios. Diana instalou-se temporariamente num quarto alugado no Bairro Alto, perto dos bares de fado onde vozes roucas lamentavam saudades. De dia, trabalhava como guia turística, levando grupos por Sintra, contando lendas de moras encantadas que amavam além das barreiras sociais, metáforas veladas para a sua própria história. À noite, encontrava-se com Catarina em locais escondidos, o cemitério dos prazeres, onde túmulos de mármore guardavam segredos de amantes eternos, ou o aqueduto das águas livres, com seus arcos imponentes como testemunhas silenciosas. Nessas reuniões, o amor reacendia-se em conversas sussurradas, toques leves que faziam a pele formigar como o sal do mar em feridas abertas. Lembra-te da nossa viagem a Óbidos, Di? As muralhas medievais, o chocolate quente na feira do livro. Eu queria construir um castelo assim para nós, confidenciava Catarina, traçando mapas imaginários no ar. Mas a pressão social era uma teia invisível, tecida por fios de tradição e fofocas. Uma tia de Catarina, devota das romarias de Fátima, espalhou rumores na paróquia. A rapariga está possuída, anda com aquela artista boémia. O pai, outrora silencioso, explodiu numa ceia de família, batendo na mesa de carvalho com o punho que outrora içara redes no Atlântico. Basta, Catarina. Esta família desceu de cristãos novos que sobreviveram à Inquisição escondendo a fé. Não vais ser tu a manchar isso com devassidão. As palavras cortaram fundo, evocando histórias que a avó contava à lareira, de bisavós que emigraram para Brasil fugindo da pobreza. Mas levando consigo o orgulho católico como escudo. Catarina, sentindo o peso de gerações, questionou-se pela primeira vez se o amor valia o exílio. O conflito escalou numa tarde de abril, durante a procissão do Senhor dos Passos em Alfama. As ruas enchiam-se de capuzes encapuçados e incenso, um ritual que misturava penitência e devoção, e quando as contradições portuguesas, nação de exploradores livres, mas acorrentada por tabus. Catarina, forçada a participar de braço dado com Miguel, avistou Diana na multidão, os olhos dela suplicantes como os de uma santa mártir. Num impulso, Catarina soltou-se e correu para ela, ignorando os murmúrios. Eu te amo, Di. Mais que tudo, mais que o Tejo, mais que o fado. Gritou, alto o suficiente para que cabeças se virassem. O caos irrompeu, a mãe desmaiou dramaticamente, o pai vociferou pragas, e Miguel, humilhado, afastou-se com um olhar de desprezo frio como o granito da Sé. Diana puxou-a para uma ruela lateral, onde o cheiro de jasmim das trepadeiras abafava o incenso. Cat, isso foi loucura bela, mas perigosa. Eles não vão parar. E tinha razão. Naquela noite, a casa de Catarina tornou-se prisão, portas trancadas, telemóvel confiscado e um tio postado como sentinela. Sozinha no quarto, com vista para o castelo de São Jorge iluminado, Catarina escreveu uma carta final para Diana, entregue por uma vizinha idosa que simpatizava com as raparigas modernas. Se o destino nos separa, que seja como as ondas do mar, voltamos sempre à praia. Mas eu luto, Di. Pelo nosso amor, pela Portugal que sonhamos, onde o coração não obedece a correntes. Enquanto isso, Diana, abalada pela cena da procissão, procurou aliados inesperados. Contactou uma associação de direitos LGBTQ+, em Lisboa, nascida nos ecos da Revolução dos Cravos de 1974, que lutava por visibilidade em terra de santos e pecadores. Uma ativista, uma mulher de meia idade com tatuagens de cravos vermelhos, ouviu sua história num café de Belém, ao lado do Mosteiro dos Jerónimos. Vocês não estão sozinhas, mana. Há uma rede aqui, famílias progressistas no Porto, comunidades em Faro que celebram o amor como o sol algarvio. Mas o primeiro passo é o teu, confronta o passado ou ele te engole. Inspirada, Diana organizou uma pequena manifestação discreta, cartazes com versos de poetas lésbicas portuguesas como Natália Correia, colados em postes de Alfama à noite, proclamando amor sem correntes, pelo direito ao coração. O rompimento doloroso culminou no dia do ensaio do casamento, numa capela em Belém com azulejos narrando a viagem de Vasco da Gama. Catarina, vestida de branco como uma noiva fantasma, sentiu o pano do vestido sufocá-la com as expectativas familiares. Miguel esperava ao altar, mas em vez de votos, Catarina rasgou o vestido com as unhas, gritando para os presentes: família, padre, amigos fingidos, eu não caso. Meu coração pertence a Diana, e isso não é pecado, é a essência da alma portuguesa, apaixonada, rebelde, eterna. O escândalo foi titânico. O padre invocou o diabo, a mãe desatou em histeria, e o pai, num gesto de fúria cega, deserdou-a ali mesmo. Atirando-lhe uma corrente de ouro da avó como símbolo de rejeição. Catarina fugiu para a rua, o vestido rasgado esvoaçando como bandeira de rendição, e encontrou Diana à espera num táxi, alertada pela ativista. Elas partiram para o norte, rumo ao Douro, deixando para trás uma Lisboa de chuvas e segredos. No comboio, abraçadas, Catarina sussurrou: testemo-nos, Di. Se o amor sobreviver a isso, é para sempre. Diana sorriu, os olhos verdes brilhando como vinhedos ao sol, como o vinho do Porto, doce, forte, inesquecível.
No Val do Douro, terra de socalcos esculpidos na paciência humana e uvas que sangram néctar rubro, Catarina e Diana encontraram um refúgio precário. Alugaram uma casa pequena em Pinhão, propriedade de um enólogo progressista que, tendo vivido em França, acolhia almas livres sem julgamentos. A casa, com paredes de granito e janelas que emolduravam o rio serpenteante, cheirava a terra úmida e mosto fermentando. De dia, trabalhavam na vindima. Catarina, com mãos delicadas, colhia cachos de touriga nacional, sentindo nas uvas o pulsar da vida que quase perdera. Diana, com sua arte, pintava rótulos para garrafas, infundindo neles imagens de vinhas entrelaçadas como amantes. A vida ali era um bálsamo, mas não sem sombras. Cartas chegavam de Lisboa, da mãe, cheias de culpa e súplicas. Volta, filha. Deus perdoa os arrependidos. O teu lugar é aqui, com a família que te ama à sua maneira. Catarina lia-as à lareira, onde o crepitar da lenha de sobreiro ecoava fados gravados em discos velhos. Ama? É posse, di. Como os senhores feudais que outrora mandavam nas vinhas. Diana, mais pragmática, respondia com silêncios, mas internamente lutava. Saudades da mãe que lhe ensinara a tocar viola, das irmãs que dançavam em festas de Santo António. O exílio testava a amizade, não o amor, delas, transformando-o em algo mais resiliente, forjado no fogo da ausência. O primeiro teste veio com a visita inesperada de Miguel. Num domingo de sol dourado, quando colhiam uvas sob o céu azul do Douro, um carro alugado parou na estrada poeirenta. Miguel desceu, terno amarrotado e olhos injetados de vinho e raiva. Catarina, isto é loucura. A tua família está destruída, o teu pai bebe mais que o costume, a tua mãe reza dia e noite. Volta, casa comigo. Eu aceito o que for, contanto que acabes com esta vergonha. As palavras eram um manto falso de perdão, mas Catarina viu nelas a traição velada, aceitação condicional, como um vinho aguado. Diana, ao lado, apertou o cacho de uvas até o suco escorrer como sangue. A discussão foi feroz, e quando pelas encostas vinícolas. Miguel acusou Diana de sedução maligna, evocando fantasmas de uma Portugal puritana onde o amor homossexual era importação yankee. Catarina, no auge da dor, gritou: Tu nunca me amaste, Miguel. Eras o escudo da família, não o meu coração. Ele partiu, deixando uma ameaça sussurrada: a família tem amigos influentes. Cuidado com o que plantam aqui. Naquela noite, sob as estrelas que salpicavam o céu como confetes de São João, Catarina e Diana fizeram amor com a alma, não corpos urgentes, mas almas entrelaçadas em promessas, beijos suaves como o orvalho nas folhas de videira. Mas o verdadeiro conflito irrompeu com a chegada do outono, quando o enólogo anunciou a venda da casa. Sem meios, elas enfrentaram a rua novamente. Diana, orgulhosa, recusou ajuda da Associação Lisboeta. Catarina, nostálgica, sonhava em voltar e confrontar a família. Talvez possamos mudar-lhes, di. Mostrar que o amor nosso é tão português quanto bacalhau ou pastel de nata, parte da tapeçaria. Diana, ferida pela traição inicial de Catarina, explodiu. Mudar? Tu já tentaste e falhaste. Deixaste-me sozinha por meses, e agora queres arriscar tudo de novo? Isso não é amor, é egoísmo disfarçado de esperança. As palavras foram um rompimento mais doloroso até então, um eco da separação em Alfama, mas agora enraizada em terra fértil. Catarina fugiu para as margens do Douro, sentando-se numa rocha musgosa, o rio correndo como lágrimas não choradas. Recordou a infância, piqueniques com a avó em Monsanto, a cidade mais portuguesa, onde pedras e casas se fundiam em harmonia. A avó diria que o amor é como a azeitona, amarga no começo, mas essencial. Horas depois, Diana encontrou-a, o rosto sulcado por arrependimento. Perdoa-me, Cat. O medo fala por mim. Eu tenho pavor de te perder de novo. Elas se reconciliaram ao som de um grupo de vindimadores cantando canções tradicionais, vozes roucas elevando-se como preces ao vinho. Decididas, voltaram a Lisboa para o confronto final. O inverno de 2024 caía gelado, com ventos do norte varrendo o Tejo como fados esquecidos. Chegaram à casa familiar numa noite de consoada, o ar cheirando a castanhas assadas e felizes ignorâncias. A mãe abriu a porta, os olhos avermelhados como uvas esmagadas. Dentro, o pai bebia aguardente silenciosamente, a irmã mais nova desenhava anjos no chão. Mãe, pai. Nós viemos não para pedir perdão, mas entendimento, começou Catarina, de mão dada com Diana. Contaram tudo, o amor nascido em Alfama, as noites de confidências sob o luar, a dor da separação. Diana acrescentou, com voz trêmula: eu honro as vossas tradições, o rosário da avó, as histórias de mar. Mas o amor não divide, multiplica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede, herança de um bisavô relojoeiro. A mãe chorou, o pai grunhiu, mas algo rachou, uma fenda na armadura conservadora. Dá-nos tempo, murmurou a mãe, tocando a mão de Catarina pela primeira vez em meses. Não era aceitação plena, mas um começo, como o primeiro rebento numa vinha devastada. O ano de 2025 amanheceu com uma Lisboa renovada, e quando os ventos de mudança que sopravam desde os cravos de 74.
Catarina e Diana, agora dividindo um apartamento modesto no Príncipe Real, bairro de galerias e cafés onde o arco-íris se misturava aos azulejos, navegavam as águas turvas da reconciliação familiar. A mãe visitava esporadicamente, trazendo doces de ovos moles de Aveiro como ofrendas de paz, e lia em voz alta passagens da Bíblia reinterpretadas por teólogos progressistas. O pai, mais teimoso, enviava caixas de vinho do Douro sem palavras, um gesto silencioso de que o tempo, como o envelhecimento do néctar, suavizava arestas. Mas a sociedade portuguesa, com sua dualidade de fado melancólico e festas vibrantes, testava-as ainda. Numa exposição no Museu do Fado, Diana expôs uma série de azulejos dedicados a amantes invisíveis da história, painéis retratando rainhas como D. Catarina de Bragança, cuja lealdade ao amor transcendia géneros e fronteiras. A crítica foi mista, elogios de intelectuais no público, mas cartas anónimas de conservadores acusando propaganda degenerada. Catarina, agora escritora freelance, publicou um ensaio no Jornal de Notícias, O Amor Lésbico no Fio da Saudade, uma herança portuguesa, sendo fios de poetas como Flor Bela Espanca e tradições moriscas que amavam em segredo. O Alto Trau veio no verão, durante as festas de Santo António. As ruas de Alfama enchiam-se de sardinha grelhada e manjerico, casais dançando ao som de marchas populares. Catarina e Diana, de braços dados abertamente, participavam pela primeira vez sem medo. Mas o passado ressurgiu na forma de um antigo amigo de Miguel, um jornalista local com ligações à paróquia conservadora. Num artigo venenoso no Correio da Manhã, ele as difamava. Escândalo em Alfama. Duas mulheres desafiam a moral cristã, ameaçando as famílias tradicionais. As redes sociais explodiram, hashtags como amor português e contra o Dio, mas também ameaças, chamadas anónimas à noite. Grafitis na porta do apartamento com cruzes invertidas. A traição mais profunda veio de dentro. A irmã mais nova de Catarina, influenciada pela catequese, confessou à mãe ter visto Diana roubar Catarina do caminho certo. A mãe, recaindo no pavor, cortou contacto novamente, enviando uma carta final. Escolhe, elas ou nós. A família é sangue, o resto é ilusão. Catarina, devastada, questionou tudo. E se eu for o veneno? E se o meu amor trouxer só dor? Diana, com lágrimas nos olhos, respondeu com um abraço feroz. Não, Cat. A dor é do medo deles, não nosso. Lembra-te do Douro, as vinhas resistem às geadas. Unidas, elas contra-atacaram com humanismo. Organizaram um evento no Largo do Carmo, fados de amor livre, com cantoras lésbicas interpretando Amália com twists modernos e painéis de azulejos de Diana contando histórias reais de casais LGBTQ+ portugueses. A família de Catarina foi convidada, a mãe veio, relutante, sentada na última fila, o rosário apertado nas mãos. Ao ouvir uma versão de estranha forma de vida dedicada a elas, algo quebrou. A mãe aproximou-se após o show, abraçando Catarina. Eu errei, filha. O amor de Deus é maior que o meu medo. Perdoa-me. O pai, ausente, enviou depois um telegrama. Orgulho na tua coragem. Volta para o jantar de domingo. A reconciliação não foi perfeita, cicatrizes como as de um fado bem cantado, mas o laço fortaleceu-se. Catarina e Diana, agora noivas numa cerimónia simples no Mirador da Senhor de Monte, trocaram anéis de filigrana minhota, simbolizando a delicadeza e a força portuguesa. No outono, com o Tejo sereno refletindo folhas douradas, elas olhavam para o futuro. Catarina publicava seu primeiro livro, Saudades Entrelaçadas, uma novela semi-autobiográfica de amores resilientes. Diana abria um ateliê em Alfama, restaurando azulejos para museus, infundindo neles narrativas queer. A pressão social persistia, olhares em pastelarias, debates no Parlamento sobre direitos, mas elas caminhavam de mãos dadas, provando que o amor, em Portugal, é como o oceano, vasto, imprevisível, mas sempre retornando à costa. O ciclo da vida em Portugal é como o fado, repleto de voltas inesperadas, onde a dor se entrelaça à beleza num abraço inevitável. 2 anos após o confronto no Largo do Carmo, Catarina e Diana haviam tecido uma existência que honrava as raízes sem ser sufocada por elas. O apartamento no Príncipe Real florescia com plantas de alecrim e tomilho do Alentejo, balcões onde secavam chouriços caseiros e paredes cobertas de azulejos restaurados por Diana, cada uma janela para uma história de resistência feminina, de rainhas a camponesas que amavam contra vento. A família de Catarina evoluíra devagar, como o vinho do Porto envelhecendo em cascos de carvalho. Os jantares de domingo tornaram-se rituais. O pai, agora aposentado, contava anedotas de marés altas no Cabo da Roca, ocasionalmente piscando para Diana como se ela fosse a nora oficial. A mãe, tendo lido livros sobre teologia inclusiva recomendados por uma freira progressista de Fátima, tecia agora mantas com motivos de corações entrelaçados, presenteando-as com um Deus abençoe este amor sussurrado. A irmãzinha, agora adolescente, desenhava cómics de super-heroínas lésbicas inspiradas nelas, sonhando com Coimbra como Diana fizera. Mas o teste final à sua amizade, transformada em amor maduro, veio com uma gravidez inesperada na família estendida. A prima de Catarina, outrora aliada secreta, descobrira-se grávida fora do casamento e a pressão conservadora recaiu sobre ela como uma onda. Eles querem que aborte ou case à pressa, como nas velhas comédias, confidenciou a prima num café de pastéis de Belém. Catarina e Diana, vendo ecos da própria luta, intervieram. Organizaram um retiro no Douro, convidando a prima e a família para dias de vindima e conversas à lareira. O amor não segue roteiros, prima.
É como o rio, curva-se, mas flui, disse Diana, enquanto colhiam uvas sob o sol outonal. O retiro foi catártico. O pai de Catarina, bebendo vinho com o tio da prima, admitiu pela primeira vez suas próprias dúvidas sobre o casamento forçado da mãe nos anos 70, sob o salazarismo moribundo. Eu casei por dever e amei depois. Mas o arrependimento corrói como sal na ferida. Lágrimas fluíram, fados foram cantados, não os tristes, mas os de esperança, como meu amor, meu amor. A prima escolheu criar a criança sozinha, apoiada pela família que, aos poucos, aprendia a soltar as rédeas. Para Catarina e Diana, isso foi redenção. O rompimento inicial, outrora uma ferida aberta, cicatrizara numa lição de empatia. Elas fundaram uma pequena ONG, Fios de Saudade, oferecendo apoio aos jovens LGBTQ+, em famílias conservadoras, com workshops de arte e literatura portuguesa quer, de António Bota contemporâneas como Joana Serras. Numa gala de angariação em Évora, sob os arcos romanos iluminados, Catarina discursou: nós, portuguesas, descendemos de navegadoras que cruzaram oceanos por um sonho. Que o nosso amor seja essa bússola, guiando não só nós, mas a todos os corações aprisionados. O BKCH sutil persistia, nem toda a família aceitava plenamente, tios distantes cortavam laços, e a sociedade, com eleições polarizadas, debatia direitos trans e casamento igualitário. Mas o humanismo prevalecia. Num entardecer de dezembro de 2025, no mirador onde tudo começara, Catarina e Diana sentaram-se no banco de pedra, agora gasto pelo tempo. O Tejo estendia-se abaixo, prateado pela lua, e o vento trazia ecos de fado de uma tasca próxima. Testámos o nosso amor, Di. Sobreviveu a pressões, rompimentos, traições veladas. É real, disse Catarina, beijando a mão de Diana. Diana sorriu, os olhos verdes refletindo estrelas. Como Portugal, bela na sua imperfeição, romântica na sua melancolia. E nós, parte dela, para sempre. Elas ergueram taças de vinho do Douro num brinde silencioso à amizade que se tornara amor, à família que aprendera a amar de volta e a uma nação que, devagar, abria as portas ao coração humano em toda a sua diversidade.